Mais uma vez, com alegria, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós tomaremos nesta noite os versículos de número 12 até o versículo de número 18. Carta aos Filipenses, capítulo de número 1, do versículo 12 até o versículo 18. Deus abençoe os nossos músicos que estiveram adorando a Jesus, nos acompanhando nesta noite. Que Deus prossiga abençoando vocês. Meus irmãos, quantos encontraram Filipenses 1:12, digam amém. Eu estou vendo ainda algumas pessoas abrindo o texto sagrado e nós vamos, como de costume, dar sequência à nossa série de mensagens, pensamentos, onde nós estamos refletindo algumas verdades bíblicas e procurando, através da Bíblia Sagrada, especialmente da carta aos Filipenses, uma reflexão sobre o que pensamos e, a partir daí, mudarmos os nossos pensamentos para termos uma vida mais feliz e abençoada por Deus. Tenho certeza que todos nós queremos isso para a nossa vida e a Bíblia Sagrada nos dá condições de mudarmos os nossos pensamentos e, a partir daí, temos os nossos sentimentos transformados e, consequentemente, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E nós estamos trabalhando na carta aos Filipenses. Ainda estamos no capítulo de número 1 e hoje nós tomaremos dos versículos de número 12 até o versículo de número 18. Eu acredito que boa parte dos irmãos já deve ter encontrado. Eu vou ler e você, por favor, acompanhe em sua Bíblia. A Bíblia Sagrada diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais uma vez chegarmos à tua casa. E aqui estamos, Senhor, para aprendermos mais um pouco da tua palavra. Prepara, Senhor, os nossos corações, dos irmãos que nos ouvem aqui no templo, daqueles que vão acompanhar esta mensagem através da internet, que o Senhor possa, de uma forma muito especial, tratar conosco nesta noite, nos ensinar e nos fazer compreender as verdades contidas nesse texto. Eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos que aqui estão e também daqueles que terão a oportunidade de ter acesso, Senhor, a essa transmissão e a partir daí também ser edificado pela tua palavra. Pai querido, receba a nossa gratidão e prossiga nos abençoando em nome de Jesus. Eu queria pedir para que os irmãos mantenham, por favor, as suas Bíblias abertas nesse texto
que nós vamos extrair dele algumas lições para todos nós. Meus irmãos, na mensagem anterior, ainda na carta aos Filipenses, no capítulo de número 1, do versículo 3 até o versículo 11, nós vamos ter acesso às características da oração que Paulo fez aos irmãos da cidade de Filipos. Paulo, ele começa orando, e ele faz esta oração para nos transmitir algumas lições. Primeiro, nós observamos que Paulo nos ensina a orar a partir da gratidão, orando, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, pela cooperação que aquela igreja tinha dado, desde o primeiro dia que o apóstolo Paulo fundou aquela igreja, até o momento que ele estava escrevendo para eles. Os estudiosos, os teólogos afirmam que Paulo vai escrever esta carta não para fazer do seu exercício de oração algo que lhe desse orgulho. Não, Paulo queria passar para os irmãos da igreja de Filipos como que ele estava, quais eram as condições que ele estava, e dar notícias do seu estado, e ao mesmo tempo colher informações dos irmãos que estavam naquela região. Paulo, ele começa orando e nos mostrando que nós precisamos orar, primeiro agradecendo a Deus. Ele faz isso no versículo 3, quando ele diz assim: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Então Paulo nos mostra que a oração é muito importante que ela comece com esse sentimento de gratidão. Essa expressão, eu dou graças ao meu Deus, Paulo está dizendo assim: eu agradeço a Deus todos os dias, todas as vezes que eu me lembro de vocês. Paulo diz que ele dava graças a Deus, ele fazia esta oração de gratidão, mas também ele fazia uma oração de intercessão. No versículo de número 4, ele diz assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Essa expressão, irmão, das minhas súplicas, significa que Paulo não só agradecia pela igreja de Filipos, mas também Paulo intercedia por ele. Paulo pedia a Deus por esta igreja. E qual que era o pedido que Paulo fazia? Qual que era a gratidão que Paulo tinha para com aquela igreja? Paulo orava por eles para que eles permanecessem cooperando no evangelho, desde o primeiro dia até os dias que Paulo estava escrevendo aquela igreja. Então Paulo nos mostra que a oração, ela tinha duas características. Ela tinha uma característica de interceder, de agradecer. Ela tinha uma característica especialmente de perseverança. Quando Paulo diz que, olha, eu oro pela vossa cooperação, desde o primeiro dia até agora, Paulo está dizendo assim: olha, eu oro para que vocês prossigam perseverando. Essa é uma das características mais importantes na vida do cristão. Ele entender que a sua vida de oração é uma vida que deve retratar a perseverança. Mas Paulo não traz apenas essa característica. Ele mostra também que além da perseverança, a igreja tinha que orar também de forma progressiva. Paulo orava pelo crescimento, Paulo orava pelo desenvolvimento, Paulo orava para que aquela igreja tivesse um plano de desenvolvimento natural, produzido pela oração. Por isso ele diz assim no versículo de número 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Paulo tinha um desejo que a oração da igreja, que os crentes passassem por esse processo de aperfeiçoamento. Paulo não queria que eles permanecessem do jeito que eles estavam. Paulo
ainda diz assim no versículo de número 9: e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais. Concluindo esta revisão da última terça-feira, nós chegamos à conclusão daquilo que Paulo estava querendo transmitir aos irmãos. Olha, vocês estão bem, vocês me trazem boas recordações, mas eu preciso que vocês melhorem. Vocês ainda não estão prontos, ainda tem espaço para melhorar. Esse foi o resumo da oração. Paulo está agradecendo a Deus pelos irmãos de Filipos, mas Paulo está dizendo: olha, tá bom, mas tem espaço para melhorar. Então aquela ideia de que nós nascemos prontos, espiritualmente falando, aquela ideia que nós já estamos sem nenhuma necessidade de melhoria, ela precisa ser transformada a partir do conteúdo desta oração. No entanto, para hoje, nós vamos prosseguir o texto a partir do versículo de número 12, que Paulo está querendo nos ensinar algumas outras coisas. Eu quero que os irmãos voltem o olhar para o texto no versículo de número 12, que vocês vão perceber algumas expressões que eu quero destacar aqui. Paulo diz assim no versículo de número 12: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Hoje eu estava pensando nesse texto com a minha esposa, e pelo menos umas 2 ou 3 vezes as lágrimas vieram aos meus olhos, e eu fiquei assim muito impactado com isso. Talvez aqui, à medida que você leu ou ouviu a minha leitura da primeira vez, vocês não consigam entender a razão pela qual esse versículo mexeu muito comigo. Primeiro, Paulo tem um objetivo, Paulo tem um propósito. Paulo queria não que a igreja apenas soubesse que ele estava orando por eles, que Paulo queria que eles crescessem, que eles se desenvolvessem. Não só isso, aqui o texto está mostrando para nós que o objetivo de Paulo, o desejo, o propósito, era que aquela igreja soubesse de alguma coisa. Então vocês podem perceber que ele diz assim: eu quero, eu desejo, eu tenho como propósito, eu tenho como objetivo que vocês saibam. Aqui a palavra saber está relacionada à ideia de vocês compreenderem, de vocês tomarem conhecimento de uma forma profunda. Eu não sei se os irmãos sabem, mas esse verbo aqui, saber, ele é um verbo que no Antigo Testamento ele fala da intimidade do casal. Então o que Paulo está querendo nos ensinar aqui é algo profundo. Quando ele diz aqui: eu quero que vocês saibam, ele está dizendo assim: eu quero que vocês conheçam o que eu vou falar para vocês com profundidade, com intimidade, tal qual um casal conhece um ao outro. Paulo está querendo que a igreja tenha ou toma conhecimento daquilo que ele vai trazer aqui. Então, eu estava pesquisando este verbo e cheguei à conclusão: o que Paulo está querendo que a igreja de Filipos tome conhecimento é algo muito importante. Eu destaco, é algo muito importante. Ele diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. O que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo? Claramente, quando a gente lê os versículos posteriores, nós vamos perceber que essas coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo, Paulo está se relacionando às prisões que ele enfrentou. Versículo de número 13 diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Versículo de número 14 diz assim: muitos dos irmãos do Senhor tomando ânimo com as minhas prisões. Então olhe para mim que eu vou traduzir isso para vocês. Paulo está dizendo aqui: eu quero, irmãos, que vocês saibam
que as coisas que me aconteceram, Paulo está dizendo aqui, pelas prisões que eu sofri, pelas perseguições que eu sofri, essas coisas, elas contribuíram para o progresso ou para o maior proveito do Evangelho. As coisas que aconteceram aqui está relacionada com a vida de Paulo. E aí eu comecei a pensar comigo, Anderson, quais são os acontecimentos, quais são os fatos, quais são as partes da minha vida que têm contribuído para o proveito do Evangelho. Eu queria dividir isso com vocês nessa noite. Pense aí um pouquinho, pense na trajetória de vocês, pensem nas lutas que vocês já enfrentaram, pense na vida que vocês têm recebido do Senhor até hoje, e tentem imaginar se aquilo que vocês têm vivido ou já viveram tem contribuído para o proveito do Evangelho. Eu fiquei pensando com isso. Paulo tinha no seu currículo as prisões, e eu tenho certeza que você tem a sua vida. Ou a sua vida não é uma sequência de dias que você dorme, acorda, come, paga as suas contas e depois volta a dormir. A sua vida é uma vida de propósito. Deus lhe deu a sua vida. E aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, eu vou dividir com a igreja dessa noite. O que passa na sua vida que tem contribuído para o maior proveito do Evangelho? Pense um pouco. Talvez se você olhar para a sua vida, você vai pensar consigo assim: meu Deus, eu acho que eu tenho mais atrapalhado do que contribuído. Talvez a minha vida, ela não tenha produzido nenhum efeito positivo para o proveito do Evangelho. E eu fiquei pensando nisso. Paulo diz assim: eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês tomem consciência, eu quero que vocês compreendam com profundidade que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o maior proveito do Evangelho. Eu pergunto para você, a sua vida tem contribuído ou tem atrapalhado o Evangelho? A maneira como você procede, os fatos que acontecem na sua vida, tem contribuído ou tem atrapalhado o Evangelho? Paulo tem convicção de que as coisas que aconteceram com ele contribuíram. Agora olhe para mim. Quais são as coisas que Paulo está tratando aqui, gente? Paulo está tratando das suas prisões. Olha que negócio estranho. Imaginem hoje, se o nosso líder, pastor presidente, não vamos muito longe não, eu mesmo, pastor de vocês, chegasse aqui a polícia e me levasse. Vocês acreditam que isso ia contribuir ou iria atrapalhar o Evangelho? O que vocês acham? No mundo em que nós estamos vivendo, aonde você acessa a internet, toda hora tem um escândalo, toda hora estão falando mal da igreja, toda hora estão falando mal do pastor, toda hora estão falando mal do Evangelho. Se você não tiver acesso a essas informações, agradeça a Deus por isso. Mas imagine se alguém decide me tomar preso. Vocês acham que isso ia contribuir ou iria atrapalhar o Evangelho? Certamente iria atrapalhar. Não faltariam pessoas para me acusar. Não faltaria pessoas para expor o meu nome, a minha família nas redes sociais. Não faltariam pessoas que têm canais da internet para pegar o meu nome, a minha imagem, o nome da igreja e ficar lançando de forma repetida nas plataformas digitais, nas mídias, reproduzindo algo para
de fato, denegrir a minha imagem. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele estava passando por prisões. Só que ele diz que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para um maior proveito do evangelho. Em outras traduções diz que essas coisas que aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. As prisões que o apóstolo Paulo sofreram, elas contribuíram, elas favoreceram o evangelho. Aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: de que forma a sua vida tem contribuído para o progresso, para um maior proveito do evangelho? De que forma? Eu fiz essa pergunta para mim hoje à tarde, e eu fiquei com muito medo. De que forma que a minha vida tem contribuído com o evangelho? Ou a gente não pode pensar nisso, ou o evangelho é só para mim, ou o evangelho é só para a minha salvação, ou o evangelho é só para a minha casa ser alcançada com as bênçãos de Deus. Para Paulo é diferente. Paulo olhava para o passado, olhava para as coisas que lhe aconteceram e dizia assim: não, está contribuindo. Paulo olhava para trás e dizia assim: olha, o evangelho está crescendo por conta das coisas que me aconteceram. Aí eu quero deixar esta pergunta para você nessa noite: de que forma a sua vida, de que forma a sua história, de que forma os fatos que acontecem em sua vida têm contribuído para o maior proveito do evangelho? Eu me fiz essa pergunta. Agora eu quero ampliar a sua visão nesta noite. Se você não anotou, você pode tomar nota. Anote aí: de que forma a minha vida tem contribuído para o crescimento, para o progresso, para o maior proveito do evangelho? De que forma? Esse é um ponto que eu quero destacar nessa noite. O segundo ponto é que Paulo olha para a sua vida e ele sabe que a sua história, as coisas que lhe aconteceram, não foram coisas favoráveis. Paulo está preso. Paulo está vivendo uma circunstância de adversidade. O que me chama a atenção aqui, Miguel, é que Paulo está falando das suas prisões em Cristo. Então as prisões do apóstolo Paulo aqui não era porque Paulo era um mau caráter, não era porque Paulo era corrupto, não era porque Paulo infringia a lei dos homens, não era porque Paulo dava mau testemunho. Aqui o texto está mostrando que as prisões eram em Cristo. As razões pelas quais Paulo está preso é por força do evangelho, é por uma questão de perseguição, é uma adversidade que leva Paulo para uma prisão. As prisões eram em Cristo. Agora Paulo olha para esse cenário e diz assim: olha, todo esse cenário de adversidade não paralisou o crescimento do evangelho. Eu glorifiquei a Deus por isso. Paulo está dizendo assim: ó, tentaram, mas não conseguiram. Estou sentindo graça. Programaram, mas não conseguiram. Me perseguiram, mas não tiveram êxito. Paulo está dizendo assim, ó, por causa de Cristo, eles estão tentando parar, prender o evangelho, mas quanto mais eles tentam, mais o evangelho cresce. Eu não sei se você consegue carregar isso para a sua vida nesta noite, mas isto que é ser cristão, irmãos,
Esta é a beleza do Evangelho. Quanto mais entendam quanto a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais entendam quanto a sua vida, mais o Senhor derrama a sua graça sobre você. Eu tenho uma tradução que é essa aí, ó, a mensagem. Eu vou ler aqui como que está esse versículo. Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 12. Olha o que diz aqui nessa versão, preste atenção. Eu não sei se é possível colocar na versão a mensagem. Se for possível, projeta, por favor, capítulo 1 e o versículo de número 12. Olha que interessante isso daqui, eu fiquei assim impactado com isso. Capítulo 1 e o versículo 12, na versão a mensagem, que é a versão contemporânea. Se não for possível, nós vamos ler. Olha como é que diz a Bíblia nesta tradução. Amigos, eu quero relatar a vocês que minha prisão teve efeito contrário ao pretendido. Eu fiquei encantado com isso aqui. Olha como é que diz aqui, pastor Misael. Amigos, eu quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Eu não sei se você consegue glorificar a Deus por isso, mas a minha alma se alegrou nessa tarde enquanto eu li a Bíblia nessa versão. Paulo está relatando, Paulo está dizendo para a igreja assim: olha, eu preciso dizer isso para vocês, eu preciso trazer um relatório para vocês. Se vocês estão preocupados comigo, eu preciso que vocês saibam, no Evangelho não foi atacado. Me atacaram, mas não atacaram o Evangelho. Me prenderam, mas não prenderam o Evangelho. O que Paulo está mostrando para nós, o Evangelho é mais importante do que eu. Repita comigo, o Evangelho. Bem forte, o Evangelho é mais importante do que eu. Você já pensou no que você está falando? Ele está dizendo assim: eu quero relatar a vocês que a minha prisão teve efeito contrário. O pretendido era parar, o pretendido era impedir, mas não aconteceu isso. O Evangelho prosperou. Eu não sei se você consegue tomar posse dessa palavra nesta noite, mas no mundo espiritual, quanto mais atacam a sua fé, mais cresce. Quanto mais te persegue, mais você ora. Quanto maior a luta, maior é o seu tempo de jejum, de consagração, e você vai crescendo, e a palavra vai crescendo, e você vai sendo renovado pelo poder do Evangelho. Aleluia. Isso aqui é claro para mim. Paulo diz assim para a igreja: fiquem tranquilos. Eles pensavam que ia me parar, mas o Evangelho está crescendo, está crescendo. Aonde eu estou eu prego, calado eu prego, preso eu prego, não importa o jeito que eu esteja, eu prego. Isso aqui é maravilhoso, irmã linda. Eu preciso que você entenda isso. Paulo está dizendo assim: olha, não precise ficar com dó de mim, não precise se comover comigo, não precise se preocupar comigo. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Paulo está dizendo: o Evangelho é maior do que eu. Aleluia. O Evangelho é maior do que eu. O Evangelho é maior do que o pastor. O Evangelho é maior do que a denominação.
O evangelho é maior do que ministério. Pastor, Hoje a gente não padece nada, irmãos. Eu estou pregando hoje, eu estou ensinando hoje para um exército. A partir de hoje você vai dizer assim: olha, as coisas que aconteceram na minha vida tem que produzir progresso. As coisas que aconteceram na minha vida não podem me parar, não pode me desanimar, não pode me fazer desistir. Não. As coisas que me aconteceram vão servir para progresso do evangelho. Então levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça nessa noite. Mude o seu posicionamento espiritual. Quem sabe a igreja precisava assim: olha, eu estou precisando de alguma ajuda, eu estou precisando de saúde, o meu corpo está todo marcado, eu estou chicoteado, eu preciso que vocês pensem no meu alimento, no meu sustento. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo: fiquem tranquilos. Eles planejaram parar, mas está crescendo. Eles pensaram que a igreja e o evangelho ia minguar, mas está crescendo, está crescendo. E eu quero profetizar isso na sua vida: você não vai parar por causa das coisas que aconteceram. Eu acho interessante que ele diz assim: a prisão teve efeito contrário. Isso aqui é maravilhoso, não é? Isso aqui é bom demais. Meu Deus do céu. Orefacho e dequemes. Teve efeito. Eu recebi essa palavra, meus olhos encheu de lágrimas. Eu ficava: Jesus, tem misericórdia. Enquanto eu estava com a minha esposa hoje à tarde, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu me lembrei, na verdade eu não, ela se lembrou da história de José. Depois que Jacó morre, José diz assim: olha, vós, falando para os irmãos, bem intentaste mal contra mim, mas o Senhor intentou para o bem. Levante a sua mão. Eu preciso liberar essa palavra para você nessa noite. Tem muita coisa que acontece que é planejamento de mal contra ti, mas o Senhor vai transformar em bem, porque Ele tem propósito. Glorifico a Jesus por isso. Olhe para mim, por favor. Eu respeito as ciências humanas. Eu respeito que o que você carrega na sua vida é resultado de tudo que você já viveu. Mas eu respeito a palavra. E a mudança de pensamento que eu quero que você tenha nesta noite é a seguinte: Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. Essas coisas me aconteceram para o crescimento do evangelho. Vou usar esse trauma, vou usar esse drama, vou usar esta enfermidade, vou usar essa calúnia, vou usar esta perseguição, vou usar esta afronta, vou usar todo este mal que intentaram contra mim, eu vou usar para o crescimento do evangelho. Eu respeito, mas eu também preciso que você creia na Bíblia. Eu preciso que você... Irmãos, Paulo tinha todos os motivos para parar e desistir. Ele fala: não. Olha o que ele diz aqui. Observe comigo, versículo de número 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O que ele estava dizendo assim? Olha, as coisas que me aconteceram, as minhas prisões, ela acessou a mais alta patente do Império Romano. A guarda pretoriana
era a mais alta autoridade que existia dentro do Império Romano. Então Paulo está dizendo assim: eles me prenderam, mas os oficiais mais top tomaram conhecimento das minhas prisões. E aí, naturalmente, irmão Marcos, eles perguntavam: por que que este homem está preso? Ele não estava preso por crime, ele não estava preso por corrupção, ele estava preso por amor a Cristo. Aí eles ficavam pensando: gente, mas não é possível, não há nada que possa acusar esse homem a não ser o que ele prega, que é o amor de Cristo, que um homem veio e morreu pelos nossos pecados. O que ele está dizendo? Olha, eles tentaram me prender, mas isso gerou curiosidade. Eles começaram a perguntar por que estava acontecendo as minhas prisões. A guarda pretoriana, ele está dizendo assim: olha, a mais alta cúpula tomou conhecimento da razão pela qual eu estou preso. E não só isso, ele diz assim: e por todos os demais lugares. Então eles passaram a tomar conhecimento da razão pela qual Paulo estava preso. Versículo de número 14. Olha o que produz. Olha o que produz a tentativa de parar Paulo. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões. Ali naquela versão diz: os irmãos, na sua maioria, estimulados no Senhor. As prisões, as coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo, produziram ânimo. Ânimo. Serviu de estímulo. Eu fiquei maravilhado com isso. Vocês imaginam que as coisas que podem acontecer com você vai servir para alguém se animar, se renovar. Ele diz: muitos, não foram poucos, ele diz: muitos. As coisas que me aconteceram não serviram para escandalizar o evangelho, não serviram para que as pessoas ficassem desanimadas da fé. As coisas que me aconteceram não tiraram a expectativa das pessoas de servirem no ministério. Pelo contrário, eles tomaram ânimo com as minhas prisões. Pensa se a coisa que você compartilha estimula as pessoas. Será? As coisas que você gosta de ver na internet, será que estimula alguém? Dá ânimo para alguém? Porque na minha época, e eu não sou muito idoso, na igreja, a gente queria ser pastor, a gente queria ser obreiro, era isso que acontecia. Agora as coisas que estão acontecendo, estão contribuindo para o evangelho, estão produzindo ânimo nas pessoas, estão despertando o jovem para o ministério. Pense nisso. Pense se as coisas que estão acontecendo estão estimulando as pessoas. O sonho de uma jovem era ser esposa de um cantor, de um pregador, de alguém crente. Infelizmente hoje é diferente. A expectativa deles não é encontrar pessoas dentro da igreja, pessoas que tenham ministério. Mas eu tenho certeza que aqui tem um grupo de obreiros e tem irmãs e irmãos aqui que sabem do que eu estou dizendo. A expectativa nossa era casarmos na igreja. A expectativa nossa é encontrar um homem de Deus. O sonho era ser casado com um filho de um pastor. Hoje é diferente. Parece que o ministério é um repelente. Parece que o ministério é algo para... Não, meu irmão, você precisa mudar a sua mentalidade. Paulo está dizendo assim: olha, as minhas prisões, as minhas perseguições, todas as circunstâncias, todas as adversidades produziram ânimo, despertaram as pessoas.
E sabe o que acontece quando a pessoa está despertada, avivada? Elas falam com ousadia. Olha o versículo de número 14. Ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Eu fiquei encantado com isso aqui. Porque tinha tudo para as pessoas dizerem assim, não vale a pena. Tinha tudo para as pessoas dizerem assim, Paulo é maluco. Eu mesmo é que não vou perder a minha liberdade. Mas Paulo está dizendo, olha, o evangelho é maior do que eu. E o evangelho é mais importante do que a minha liberdade. Hoje é gospel. Hoje é cristão. Hoje é evangélico. Mas na minha época não era, se chamava a gente de crente. E estendia uma expressão que não é conveniente eu falar. Agora está fácil. Mas Paulo está dizendo assim, ó, tinha tudo para desestimular, mas o que aconteceu comigo estimulava. Oh, irmão. Eu me lembro, Miquel, quando era culto de jovem na minha época em São Paulo, era o culto mais espiritual para a gente. Eram 2 bancos de homens. Todos os jovens tinham que ter condições de pregar. E não avisava não. Dizia, essa noite quem vai pregar é o irmão. Vamos ouvir o ciclo de oração. Aí a gente... Nessa noite quem vai pregar? Vamos ouvir uma saudação para o irmão. A gente respirava. A gente só levantava a cabeça e parava de orar depois que ele selecionava alguém e dizia, fulano é que vai pregar. Aí o restante relaxava e dizia assim, vamos ouvir a palavra de Deus. Mas era o culto Deus. Quantos aqui lembram do que eu estou falando? Era assim. Debaixo de muita luta. Debaixo de muita adversidade. Poucos retiros, pouco entretenimento, pouca festa, muita consagração, muita oração, mas quando eles olhavam, eles falavam assim, eu quero ser pregador, eu quero ser pastor. E não era para ficar famoso na internet não, porque na época não tinha. É porque a gente amava falar de Jesus. Tinha ousadia para falar de Jesus. Hoje não. Hoje a gente tem que se preocupar com a psique do jovem, com o jeito que ele vai reagir, porque se a gente falar um pouco mais firme, ele fica bravo e vai embora. Não vem mais na igreja. Mas na minha época não era assim, eu não sou tão idoso assim. A gente olhava para uma pessoa e dizia assim, eu quero ser pregador. Via alguém tocando, eu quero ser um tocador, um músico na igreja. Ei, eu quero que o Espírito Santo produza isso em nós. Eu quero que o Espírito Santo produza essa ousadia em nós. Paulo estava dizendo assim, olha, as minhas prisões do Senhor produziam ânimo. E muitos ouçam falar, pregar, confiadamente e sem temor. Nós não tínhamos os livros que nós temos hoje, nós não tínhamos cursos como nós temos hoje, nós não tínhamos opções de teologia como nós temos hoje, mas uma coisa nós tínhamos, ousadia. Ousadia, coragem, poder do alto, para dizer assim, não, eu vou propagar o evangelho. Oh, que o Espírito Santo renove as nossas forças, que a ação do Espírito mude. Nós não podemos parar, irmãos, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer problema. Oh, irmãos, que coisa mais triste. A pandemia revelou uma frieza espiritual tão grande que muitos não conseguiram voltar. Mas nesta noite eu prego para uma igreja, eu prego para alguém que me ouve pela internet, que tem renovo da ousadia, do poder da palavra. O evangelho vai progredir através da sua vida.
O Evangelho vai progredir através do seu ministério. O Espírito Santo vai te tocar pela madrugada. Você vai se compadecer pela vida das pessoas. Eu e a minha esposa caminhávamos na cidade e ela dizendo para mim: eu não aceito ver uma pessoa jogada na rua nos dias em que nós estamos vivendo comendo lixo. Sabe o que é isso? É o mover do Espírito nos tocando, nos incomodando e dizendo: faz alguma coisa, prega de um jeito, prega de outro, mas faça com que o meu nome seja glorificado. O Evangelho é mais importante do que eu. O Evangelho é mais importante do que a minha liberdade. Quantos compreendem essas verdades nesta noite? Eu fiquei estarrecido. Olhe para cá, por favor. Vocês entenderam o porquê que eu disse aqui na ministração anterior? Tá bom, mas tem muito espaço para melhorar. Estão entendendo? Tá bom, mas tem muito espaço para melhorar. Porque nós não vivemos nada disso que o apóstolo Paulo está vivendo. Se não bastasse esse impacto das coisas que lhe aconteceram, ânimo, ousadia, dá para nós percebermos aqui que as prisões do apóstolo Paulo ativou o ministério de muitas pessoas. Eu queria que nós tomássemos essa preocupação nesta noite. A sua vida precisa ativar a vida espiritual de outras pessoas. O que sai da sua boca tem que produzir ânimo para pregar o Evangelho. O que sai da sua boca tem que despertar ousadia. O que sai da sua boca não é para você discutir, ter opinião ali, outra aqui, não. O que sai da nossa boca é para produzir ousadia, ânimo na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para mim, para a sua vida e dizer assim: não vale a pena. Esse negócio de Jesus é uma coisa maravilhosa. Nada para esta irmã. Nada para este irmão. Eu conheço essa minha vizinha há tantos anos e todos os dias eu vejo ela saindo para orar de manhã. Nada para, se está sol ela vai, se está chuva ela vai, se está frio ela vai. Alguém tem que olhar para a sua vida e dizer: não, esse Jesus deve ser maravilhoso. Alguém precisa olhar para a sua casa e dizer assim: não, deve valer muito a pena servir a Jesus. Essa pessoa sofre tanto, essa pessoa vai, leva, insiste, vai de carro, vai sem carro, vai com van, vai sem van, vai a pé, pega carona, não importa, ela vai para a igreja. Esse negócio de servir a Jesus deve ser muito bom. Alguém tem que olhar para a sua vida e dizer assim: não, esse sofrimento vale a pena. Versículo de número 15, não vou dar muita ênfase, mas Paulo está dizendo para nós: o Evangelho é mais importante do que eu. O Evangelho é mais... O Evangelho é mais importante do que eu. O Evangelho é mais importante do que a minha liberdade. O Evangelho é mais importante do que as minhas adversidades. E eu preciso dizer: o Evangelho é mais importante do que os meus inimigos. Olha o que está no versículo de número 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus que há tempo eu consegui olhar aqui nesse relógio. A mudança de pensamento que Paulo teve, ou que Paulo nos mostra aqui, é que inclusive o Evangelho é mais importante do que aqueles que pelejam contra nós. Ele diz assim: verdade é, graças a Deus que não são muitos, mas são alguns. Alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia. Paulo diz aqui também, versículo de número 17: outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Eu vou traduzir isso por questão de tempo, mas o que Paulo está dizendo aqui é que, se não bastasse as prisões e as perseguições, alguns dos inimigos queriam ampliar o seu sofrimento, acrescentando aflição em suas prisões. Mas a mente de Paulo era tão espiritual que ele conclui no versículo 18 dizendo assim, através de uma pergunta: irmã Sônia, mas o que me importa? Por isso que eu disse que o Evangelho é mais importante. Ele diz assim, mas que o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de valorizar quem te persegue. Pare de dar ibope das pessoas que te criticam. Pare com isso. Às vezes as nossas forças, elas são minadas, porque a gente se entristece com os comentários, com ofensas, com posicionamentos na internet. Eu queria que você transformasse o seu pensamento hoje numa mentalidade espiritual, utilizando como exemplo o apóstolo Paulo. Pare de dar ibope. Pare de emprestar as suas emoções. Porque tem pessoas que às vezes vê o nosso sofrimento e ela acrescenta ainda mais aflição naquilo que nós estamos sentindo. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, o Senhor nos instrui aqui. Economize. Não dê valor a isto, porque isso não vai parar. Mas uma coisa eu quero dividir com vocês nesta noite. Eu entendi pela palavra que a vida do apóstolo Paulo, com todas as suas adversidades, com todas as suas lutas, perseguições, calúnia, tudo que o apóstolo Paulo sofreu, não parou, não limitou, não atrasou o plano de Deus para a sua vida. Por quê, pastor? Porque a mentalidade do apóstolo Paulo era espiritual. Quando vier a luta, entenda o propósito.
Quando vinha a adversidade, corra para os pés de Jesus. Quando começarem a se levantar contra você, utilize o recurso da oração. E uma coisa que eu quero dividir com você: não deixe de pregar o amor de Deus. Não deixe. Porque uma das estratégias do diabo para nos paralisar é nos deixar triste. Porque o diabo sabe que a alegria é o combustível que nos move. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é mesmo. É por isso que Paulo termina assim: olha, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. De pé, por favor. O Evangelho é mais importante do que você. O Evangelho é mais importante do que a sua liberdade. O Evangelho é mais importante do que as circunstâncias. E o Evangelho é mais importante do que os nossos inimigos. Então nós precisamos entender essa riqueza. Era isso que Paulo queria que eles soubessem. A partir da próxima terça-feira, se assim Deus permitir, nós vamos dar sequência nessa estrutura de pensamento do apóstolo Paulo. Eu não sei se o Senhor falou com você nessa noite, mas se o Senhor falou com a sua vida e você deseja receber uma palavra de oração, nós estamos encerrando esse culto. Venha que eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa. Talvez você venha nesse culto nessa noite pensando: Senhor, fala comigo, eu estou desesperado, estou desesperada. Você veio neste culto e nós vamos apresentar você em oração. Porventura há entre nós alguém que deseja entregar também a sua vida a Jesus Cristo. Você veio a este culto com desejo de seguir a Jesus. Eu quero dizer para você: ainda que você enfrente prisões, ainda que você enfrente adversidades, inimigos, ainda que você perca a sua liberdade, mas vale a pena, tem algo de Deus reservado para você. Eu quero orar por essas pessoas que vieram aqui à frente. Eu não sei se porventura há mais algum pedido de oração. Pergunta simples: valeu a pena você ter vindo à casa do Senhor? Valeu? Para mim também valeu a pena.